Olá, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Temos aqui uma série de notícias de um único dia, 6 de janeiro de 2026. A nossa missão é: tratar essas notícias como se fossem peças de um quebra-cabeça, sabe? E tentar montar um retrato do Brasil e do mundo naquele momento. E olha, as peças são bem variadas. Vão da alta política em Brasília, passam pela economia, por campos de futebol, arenas de esportes e chegam até uma crise geopolítica gigantesca aqui na nossa vizinhança. E esse que é o ponto interessante, né? Uma notícia isolada te dá uma informação, mas quando você coloca todas elas lado a lado, aí você começa a ver os fios que conectam tudo. Uma tensão em Brasília pode sim ter a ver com um problema na fronteira, e o sucesso de um atleta lá fora diz algo sobre a imagem do país que, tipo, só os dados econômicos não conseguem mostrar. É um exercício de encontrar a história por trás das manchetes. E a história de hoje parece começar com a temperatura bem alta em Brasília, né? A primeira notícia que eu tenho aqui é sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A fonte diz que ele sofreu uma queda, bateu a cabeça, e o pedido para ser levado a um hospital foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. E o ministro determinou a manutenção do controle judicial de sua prisão. Essa é uma frase bem forte. É uma frase cirúrgica. E ela diz tudo, né? Não precisa de adjetivo nenhum para descrever a relação entre os poderes. Controle judicial de sua prisão. Isso estabelece de uma forma inequívoca que o judiciário tem o poder absoluto sobre a liberdade e até a saúde de um ex-chefe de Estado. Mostra que aquele embate institucional de anos atrás não só continua, ele chegou num nível de controle físico, pessoal. Deixa de ser uma disputa de narrativas, né? Exato. Passa a ser uma disputa sobre o corpo, sobre o destino de uma figura central da política recente. E essa disputa parece que reverbera dentro do próprio governo atual. Porque logo em seguida vem a notícia de que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comunicou ao Planalto que vai deixar o cargo. A saída do ministro da Justiça é sempre um terremoto em qualquer governo. Um terremoto sem dúvida. E é muito difícil não conectar os pontos, né? A saída de um ministro com o perfil dele, um ex-ministro do STF, não é um evento isolado. Não é só, foi desgaste, foi uma decisão pessoal. Quando isso acontece nesse cenário de tensão máxima que a gente acabou de descrever, isso sugere uma manobra estratégica. Que tipo de manobra? Para tentar acalmar as coisas ou, pelo contrário, para escalar a disputa? Exato, essa é a pergunta que fica no ar em Brasília. Pode ser uma tentativa de recalibrar essa balança de poder, sabe? Talvez o governo esteja buscando um novo perfil para a pasta. Alguém que consiga, sei lá, ou construir uma ponte melhor com os tribunais, ou, ao contrário, adotar uma postura mais dura. O que fica claro é que o verdadeiro campo de batalha da administração não é o Congresso, é a relação com o Supremo. E essa mudança é a peça mais importante que o Executivo move nesse tabuleiro. E é uma peça que comanda a Polícia Federal, que é o braço operacional de tantas investigações, né? Uma mudança ali reverbera em tudo. Em absolutamente tudo. Define o ritmo das investigações, a postura em crises de segurança, a própria articulação política do governo. É o epicentro do poder. Bom, com toda essa instabilidade política fervendo em Brasília, o esperado seria um reflexo bem negativo na economia. Mas a próxima notícia aqui aponta na direção oposta. Fala de um superávit comercial projetado entre 70 e 90 bilhões de dólares para 2026. Como que essas duas realidades, o caos político e essa bonança comercial, conseguem coexistir? Olha, essa talvez seja a dualidade mais clássica do Brasil. É a capacidade que o país tem de ter uma economia que, em certos setores, opera numa lógica quase descolada da instabilidade política. Um superávit desse tamanho, impulsionada por commodities, significa que o agro e a mineração, os motores da exportação, estão funcionando a todo vapor. A demanda global por soja, minério de ferro, petróleo, ela não espera a poeira baixar em Brasília, entende? Entendi. Quer dizer, a fazenda e a mina continuam vendendo, não importa quem esteja brigando no escritório central lá em Brasília. É exatamente essa a imagem. Isso consolida a posição do Brasil como essa potência de recursos naturais, injeta bilhões na economia, é a força estrutural do país. Mas
essa força tem um custo. Tem um lado B que a gente prefere não olhar muito. E eu acho que a notícia seguinte é um exemplo perfeito desse lado B. Autoridades da Guiana suspenderam as licenças de mineração de mais de 100 garimpeiros brasileiros. A fonte fala em operação contra contrabando de ouro e risco de deportação. Isso já é um incidente diplomático. É o contraponto direto à notícia do superávit. Perfeito. Enquanto a economia formal das grandes empresas celebra os bilhões, nas margens dessa mesma economia de extração, a gente tem a realidade do garimpo. Muitas vezes ilegal, que não respeita a fronteira, nada. É uma economia que gera tensões sociais, ambientais e, como nesse caso, diplomáticas com os nossos vizinhos. Quer dizer que o mesmo ouro que pode entrar na balança comercial de forma legal também alimenta uma zona cinzenta de conflito na fronteira. Perfeitamente. E a Guiana, por causa do petróleo, está se tornando um ator cada vez mais importante. Eles estão tentando organizar o território, as riquezas deles. A presença descontrolada de garimpeiros brasileiros é uma afronta direta à soberania do país. Isso só mostra que a riqueza do nosso subsolo não é só uma bênção econômica, é também uma fonte constante de desafio para a diplomacia. É interessante. E enquanto o governo se ocupa com essas crises todas, parece que tem uma outra narrativa sobre o Brasil sendo contada lá fora. Uma bem mais positiva. E ela aparece em áreas, assim, totalmente diferentes. A primeira que me chamou a atenção foi no esporte. A meio-campista da seleção, a Ari Borges, assinou com o Angel City FC de Los Angeles. Um passo gigantesco. A NWSL, a Liga Americana, é hoje o centro do futebol feminino mundial. Em dinheiro, em visibilidade. A ida de uma estrela como a Ari Borges para lá não é só um bom contrato para ela. É um selo de qualidade para o futebol feminino brasileiro. Coloca o nosso talento no mercado mais competitivo do mundo. E ainda no futebol, mas no masculino, tem um dado bem curioso. O lateral Reinaldo foi reconhecido pela Federação de História e Estatísticas do Futebol, a IFF-AIFHAS, como o defensor que mais fez gols no mundo inteiro em 2025. Isso não é pouca coisa, né? De jeito nenhum. Isso é fascinante porque foge do óbvio, sabe? Não estamos falando do artilheiro do campeonato, mas de uma especialidade muito nossa, muito brasileira, o lateral que ataca, que faz gol. É um reconhecimento de uma característica quase cultural do nosso futebol. Mostra que o talento brasileiro encontra jeitos muito específicos de se destacar. E o mais surpreendente é que esse destaque não se limita ao campo. A terceira notícia é do mundo digital. A equipe brasileira de esportes, a Fúria, se manteve no topo do ranking regional da Valve para o jogo Counter-Strike 2. Para quem não acompanha, isso é como ser o time número 1 da América do Sul, num dos esportes eletrônicos mais disputados do planeta. Se a gente der um passo para trás e olhar essas três notícias juntas, o padrão que emerge é muito claro. É a manifestação do que a gente chama de soft power. É o Brasil exportando cultura, talento, influência e sendo reconhecido por isso em arenas globais muito distintas. O futebol feminino, que é uma indústria em ascensão, o futebol masculino, com a tradição, e o esportes, que é a vanguarda do entretenimento. Em todas elas tem um brasileiro ou uma equipe brasileira no topo. É a imagem de um país que, apesar de todos os problemas internos, continua produzindo e exportando um tipo de excelência que gera admiração. Exato. É uma influência que não depende de decisão do governo ou do preço das commodities. É um poder cultural que tem vida própria e que constrói a imagem do Brasil no exterior de uma forma muito poderosa. Mas esse poder também é colocado à prova quando uma crise da magnitude que a gente vai ver agora explode bem na nossa porta. E aqui o tom da conversa muda completamente. A notícia mais grave do dia, sem dúvida, vem da Venezuela. A fonte informa que forças dos Estados Unidos realizaram ataques no país e capturaram o presidente Nicolás Maduro. As consequências são imediatas. Delcy Rodrigues foi empossada como presidente interina. E tem uma declaração atribuída a Trump dizendo que não vai ter eleição nos próximos 30 dias. Isso é um evento de proporções históricas. É um abalo sísmico na geopolítica da América do Sul e, eu diria, do mundo. A captura de um chefe de Estado por uma força militar estrangeira é uma das ações mais extremas e controversas que se pode tomar.
É cruzar uma linha que redefine todas as regras do jogo na região. As fontes já trazem as reações. Uma delas diz que a ação gerou críticas internacionais e debates diplomáticos, e que líderes mundiais classificaram a operação como violação do direito internacional e um risco à estabilidade regional. A linguagem usada globalmente já mostra o tamanho do problema. Sem dúvida. E a crítica sobre a violação do direito internacional é o ponto central aqui. Significa que a ação foi unilateral, sem respaldo do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Isso cria um precedente perigosíssimo. E para um país como o Brasil, que tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela, as implicações são imediatas e concretas. O que isso muda na prática para o Brasil, assim? No dia seguinte a essa operação? Muda tudo. Primeiro, a fronteira, que já era uma área de crise, se torna um ponto de instabilidade geopolítica de primeira ordem. O governo brasileiro é forçado a se posicionar sobre um novo governo empossado sobre intervenção estrangeira. Isso é um pesadelo diplomático. Você reconhece, condena a intervenção, tenta mediar. Qualquer escolha tem um custo altíssimo. E ainda tem o risco de um vácuo de poder na Venezuela, o que poderia gerar uma nova e massiva onda de refugiados. Então, o Brasil, que já estava lidando com as próprias tensões, de repente tem que administrar uma das maiores crises geopolíticas do século bem na sua fronteira. Exatamente. A crise venezuelana deixa de ser um problema crônico e se torna uma emergência aguda. E força o Brasil a assumir um papel de liderança regional que talvez não estivesse preparado ou disposto a exercer naquele momento. A estabilidade do continente, de repente, está em jogo. Uau! Então, se a gente juntar as peças desse dia 6 de janeiro de 2026, o que a gente tem é um retrato de um país no momento de enorme contradição. Vimos a briga de gigantes entre os poderes em Brasília e, ao mesmo tempo, a força de uma economia exportadora que parece imune a isso. Vimos o brilho do talento brasileiro no esporte, nos games e, como pano de fundo, a sombra de uma intervenção militar no país vizinho que muda tudo. A síntese é essa. É o retrato da complexidade brasileira e sul-americana. Por um lado, um Brasil que luta com seus demônios internos, com disputas de poder que parecem intermináveis. Por outro, esse mesmo país projeta uma força econômica e cultural imensa para o mundo. E agora é confrontado com uma realidade externa que o obriga a olhar para além de si mesmo e a lidar com uma crise que pode redefinir o futuro de todo o continente. É um cenário que impõe escolhas muito, muito difíceis. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Considerando essa projeção econômica do Brasil, baseada em commodities e as tensões que essa mesma economia gera nas fronteiras, seja a instabilidade geopolítica massiva na Venezuela ou os conflitos de mineração na Guiana, a questão que fica é como uma nação equilibra suas ambições econômicas com a necessidade urgente de estabilidade regional. Qual papel ela é forçada a desempenhar nesse novo cenário e qual papel ela escolhe desempenhar? Essa é a pergunta que paira sobre o Brasil neste dia.